Jesus, quando ele viveu na terra, ele era o autor dos milagres. Ele que passava e as pessoas pediam e falavam: Senhor, me cura. Senhor, tem misericórdia. Senhor, às vezes ele até perguntava: o que você quer? Para o cego, e ele falava assim: que eu veja. Senhor, cura o meu filho. Senhor, vai na minha casa e liberta minha filha. Era assim quando ele andava na terra. E as pessoas pediam ajuda. E ele então ajudava. Ele não saiu abençoando o mundo inteiro, fazendo milagre no mundo inteiro, curando o mundo inteiro. Não. Era aqueles que pediam para ele. Aqueles que pediam, ele respondia. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo, ele disse: fica aí que eu mandarei para vocês aquele que fará coisas ainda maiores do que eu fiz. Ele ainda avisa isso para as pessoas que estavam ali. Fica tranquilo, eu vou, mas virá o Espírito Santo e ele fará coisas ainda maiores do que as que eu fiz. De lá para cá, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. É a época do Espírito Santo. Jesus não está em pessoa aqui, mas o Espírito Santo de Deus está aonde ele é invocado, aonde ele é clamado. E ele faz, como diz a promessa de Jesus, faz coisas ainda maiores do que aquelas de Jesus. Você crê nisso? Pergunta para a pessoa do lado: você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Eu estou aqui falando a palavra de Deus. Eu não estou falando o que eu acho, né? Não estou falando a minha opinião. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, você deve clamar o Espírito Santo de todo o teu coração, clamando que o Espírito Santo esteja aqui, porque aonde ele é invocado, ele se faz presente. Essa é a promessa e é isso que acontece no nosso tempo, nesse nosso tempo que nós estamos vivendo. Não foi para aquela época, não foi para a época de Jesus, é para o nosso tempo. O Espírito Santo se faz presente aonde ele é invocado. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Quem é que receberá o Espírito Santo, que é o autor dos milagres? A palavra de Deus diz assim: todo aquele que quiser e pedir. Eu quero que você hoje faça essa experiência de pedir o Espírito Santo para a sua vida, o autor dos milagres, para que aonde você for, seja na sua casa, seja no teu caminho, seja para onde você for, onde você puser os seus pés, o Espírito Santo, autor dos milagres, esteja com você. Ergue a tua mão para o céu e pede o Espírito Santo. É você que tem que pedir, porque cada um tem que pedir para si mesmo o Espírito Santo, autor dos milagres. Ele é que vai fazer os milagres e você precisa do Espírito Santo para ver os milagres na sua vida e na sua casa. Ergue a tua mão e pede: Espírito Santo de Deus, nesse momento eu me coloco aqui e clamo que venha sobre a minha vida. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, autor de todos os milagres, autor da cura, autor da libertação. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, para que vejamos nesta terra, para que vejamos na nossa casa, para que vejamos na nossa família os milagres acontecerem. Nós estamos fazendo essa campanha de milagres, e quando você escuta milagre, você já pensa numa coisa assim, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que está paralítica, um cego. E realmente é um milagre, né? E a gente tem que pedir esses grandes milagres, porque faz muita diferença você ver milagres. Eu já vi cego enxergar, eu já vi paralítico andar, e fiquei muito, assim, impactou demais a minha vida com essas coisas que eu vi. Jamais vou esquecer, porque
é muito forte. O milagre, o grande milagre, ele realmente é muito forte. Você tem que pedir, sim. Só que eu quero convidar você a também pedir pequenos milagres. Porque nós temos os grandes milagres e aí a gente se coloca sempre atrás dos grandes milagres. Mas existem os pequenos, que é aquele que o Senhor quer realizar no nosso dia a dia. O que é o milagre? É aquilo que eu não consigo realizar. É aquilo que para mim é impossível. E eu quero convidar você a ter experiências de milagre. Não fique só ouvindo os outros contar. Diga assim: eu quero um milagre na minha vida, eu quero ver na minha vida. Eu quero ter uma experiência de milagre, seja grande ou seja pequeno milagre. Eu quero colocar 2 exemplos para vocês. Eu já contei isso em outros momentos do grupo de oração. Na verdade, eu tenho muitos milagres para contar. Muitos que eu já vi, muitos que já aconteceu na minha vida, muitos grandes, muitos pequenos também. Só que eu quero colocar o pequeno para você pensar, entender que você tem que pedir o milagre no seu dia a dia, todo o tempo. E o Senhor faz milagres com tudo que você pedir. O Senhor escuta a nossa oração. Ele age nas grandes e nas pequenas coisas. Não fica esperando só grandes milagres, não. O seu dia a dia, você precisa ter experiência do milagre, porque quando você tem essa experiência, você não esquece mais. Feche os teus olhos e pede ao Senhor que você seja um homem, uma mulher de fé que espera milagres, porque é você que tem que pedir o milagre. O Senhor não vai fazer pequenos e grandes milagres se você não pedir. Então que você seja lá onde você está, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na rua, onde você estiver, o que acontecer na sua família, você vai ser aquele homem e aquela mulher de fé, que conhece o Espírito Santo e que sabe que Deus pode fazer milagres, que sabe que o Espírito Santo age, e você vai ser testemunho de milagres. Peça ao Senhor que isso se realize na sua vida, que muitos grandes e pequenos milagres aconteçam, para que você testemunhe, porque o que você viver, o que você vivenciar, ninguém vai roubar de você. Quero falar uma passagem de um milagre de Jesus, primeiro, né? Que vocês conhecem muito bem. Está lá em Mateus, diz assim: Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Claro que Jesus caminhar é um milagre, mas a gente não se surpreende, né? Mas Pedro com ele. E eu quero colocar para nós por que isso aconteceu, como que isso foi acontecer com Pedro. Olha aqui, vou narrar esse episódio. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios de terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Vou parar aqui, não vou ler a parte que Pedro sentiu o vento e ficou com medo, nem vou pegar essa parte, porque eu quero falar
desse início do episódio, aonde para Jesus, vamos entender, nós falamos de milagre como uma coisa surpreendente e nós colocamos até regras, que eu já vi isso. Sim, você quer um milagre? Primeiro, nós mesmos fazemos isso também aqui. Você faz 30 dias de perdão. Tem que perdoar. Tem que perdoar todo mundo que te magoou, todo mundo que te traiu, todo mundo que aprontou alguma com você. Aí a pessoa fica desesperada, né? Porque ela quer um milagre. Então ela fala assim, eu tenho que perdoar. E ela... Quem já foi traído, enganado, humilhado, maltratado, vai concordar comigo que não é fácil perdoar não, hein? Perdoar é coisa para a vida toda, para você perdoar as pessoas que realmente te magoaram. Então, a gente faz os 30 dias de perdão meio que da boca para fora, né? Bom, já que é para mim ser curado, eu vou ter que perdoar. Então, eu vou fazer a oração 30 dias de perdão. E eu já aprendi isso e eu já fiz isso também. Mas olha que interessante, quando Jesus faz o milagre, ele não fala nada. Ele faz o quê? Ele faz o que ele acha que tem que fazer. Então, naquele momento, ele estava lá, longe, o barco estava longe, ele simplesmente saiu andando em cima da água, que é um grande milagre. Sem preparação nenhuma, sem oração de nada, sem discernimento de nada. O que ele fez? Ele fez o que naquele momento ele achou que devia fazer, saiu andando na água. Então, até aí a gente até compreende, né? Porque fala assim, mas é Jesus, né? Jesus vai fazer isso daí, né? Ele faz o que ele quer. Só que daí Pedro diz assim, e eles ficaram com medo, porque acharam que nem era Jesus, que era um fantasma. Ficaram com medo. E aí o Senhor, para provar que é ele, o que ele fala? Porque Pedro pergunta, Senhor, és tu mesmo? O que ele fala para Pedro? Ele fala assim, vou repetir só esse pedacinho aqui para vocês verem. O que ele faz? Ele fala, é um fantasma, Senhor, né? Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Então, ainda Pedro provocou Jesus. Porque você já escutou esse negócio assim, não prove a Deus, não teste a Deus. Já escutou isso? Pergunta para a pessoa do lado, já escutou isso? Porque eu já escutei. Não peça a Deus as coisas sim, não prove a Deus, não teste a Deus. Olha aqui, Pedro duvidou e falou, se és tu mesmo, faz eu andar em cima da água, faz um milagre, faz que eu ande em cima da água. O que Jesus respondeu para ele? Volta e faz oração de perdão. Jesus respondeu isso para ele. Jesus voltou e falou assim, faz oração de renúncia. Vai lá e faz 30 dias de oração antes que você possa andar aqui. O que Jesus falou para ele? Vocês prestaram atenção? Vem. Só isso. Só isso. Vem. Viu? Que é simples. O Senhor é simples. Nós é que criamos regras, porque não sabemos como lidar com Deus. Não sabemos nem o que pensar das coisas. E começamos a fazer regras e aprendemos regras e regras e regras. E o Senhor demonstra que Ele pode fazer o que Ele quiser a qualquer hora, a qualquer momento, até quando a gente duvida. Porque Ele estava duvidando, né? Nesse momento Ele estava duvidando. Se és tu mesmo, então faz um milagre aqui. O Senhor não é movido pela nossa cabeça pequena, que cria fórmulas e regras para Ele. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Então Ele faz o que Ele quer. Sendo assim, como será que eu tenho que me posicionar quando eu quero pedir um milagre? Pensa um pouquinho aí.
Pergunta para a pessoa do lado, como é que você se posicionaria para pedir um milagre? Nós estamos fazendo 7 semanas aqui, né? Estamos fazendo 7 semanas, que é uma outra regra que a gente está fazendo, né? Como é que você se posicionaria? Qual é o segredo? Qual é o segredo para o Senhor realizar milagres na nossa vida? Eu diria que é a sinceridade no nosso pedido. A sinceridade. Eles podiam ter ficado enganando, né? Não, nós acreditamos que é o Senhor, mas para provar, faz um milagre. Não, eles já falaram, não, é um fantasma, não estão acreditando em nada, não. Percebe que eles nem fé tinham, nem fé em nada. Eles tentaram ainda Deus, falando, se for Jesus, se for o Senhor mesmo, então faz. Pedro falou, faz eu andar na água. Então ele testou ainda Deus, mostrando que ele não tinha fé, que ele não tinha nada pronto. Se a gente quiser ver milagres na nossa vida, nós temos que partir da simplicidade do nosso pedido e colocar, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, tem misericórdia e faz alguma coisa nessa situação. Não queira, porque no mundo nós aprendemos a dissimular, mostrar que a gente tem fé, falar, não, mas eu vou na igreja, eu participo de tudo, eu vou lá todas as celebrações, eu faço isso, eu faço aquilo, eu rezo não sei quantas coisas por dia. Eu fiz 30 dias de perdão. A gente chega assim diante de Deus. E o que ele está falando assim, não, larga tudo isso. Chega com o coração aberto e ele simplesmente diz, vem. Para ele é simples. E nós temos que pedir um coração simples. Se nós queremos ver milagres na nossa vida, tem que partir da uma simplicidade da nossa vida. Eu tenho que olhar as coisas, simplificar e falar, não, tudo pode acontecer, as coisas podem ser... Eu não programo, eu só acredito que o Senhor pode fazer aquilo que Ele quiser. Estão entendendo? Isso torna a nossa vida uma vida capaz do Senhor agir com milagres todos os dias. Porque você não criou uma caixinha para Ele agir e só vai agir daquele jeito. Você vai deixar que o Espírito Santo faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e você está sempre numa expectativa. Percebe que Pedro estava na expectativa. Ele ficou ali e falou, se é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Ele criou uma condição. E nós temos que criar essa condição. Quando eu tiro essa condição, o Senhor vai falar, então tá, você quer seguir assim, então siga, vai aprender. Estão entendendo? As pessoas preferem acreditar no homem do que no poder de Deus. E aí elas ficam procurando regras humanas. E não há poucas regras, né? Está cheio de gente colocando regra para as pessoas seguirem. Está cheio. E aí as pessoas ficam enjauladas naquelas regras e tentando fazer desesperadamente. Você tem que rezar tantas orações, você tem que fazer 30 dias, a pessoa fica desesperada. Quando você tem que chegar com o coração quebrado, o coração diante de Deus e falar, Senhor, me escuta. Senhor, essa situação é essa aqui, tem uma situação ruim, me escuta e age na minha vida. Se você começar a fazer isso, eu tenho certeza que você vai começar a ver pequenos e grandes milagres na sua vida. Mas se você não fizer, vai ficar do mesmo jeito, tá? Porque Deus não escolhe pessoas, a gente é que escolhe. Então, quando eu tenho essa posição, o Senhor vai olhar, vai falar, não, ele está disposto, né, a andar em cima da água. Então, vem que eu vou garantir o milagre para você. Né? Outro dia eu estava escutando lá no YouTube, lá, aquele pastor da maior igreja da Coreia, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele morreu, acho que o ano passado, com uns quase 90 anos. E ele fundou a maior igreja da Coreia, quando era
um país que não tinha fé, não era cristão. E ele conta, é muito interessante, que Deus falou para ele assim: você vai lá e vai abrir a igreja no centro da cidade, na frente do Congresso. E aí, quando ele falou que Deus falou aquilo, todo mundo riu dele, né? Falou assim: você está louco? Você vai para o lugar central, na frente dos políticos que não vão aceitar o que você vai fazer, e você vai lá falar que você vai abrir uma igreja? E ele falou: eu vou, porque Deus mandou, e ele vai fazer um milagre. Se você procurar na internet, você vai ver a maior igreja do mundo, porque ele obedeceu a Deus, porque ele fez uma coisa considerada louca para os homens. E mais ou menos é igual Pedro. Pedro saía andando na água, isso é coisa de louco. O Senhor está esperando pessoas que sejam desse jeito. Pessoas que se coloquem sem segurança, sem saber o que vai acontecer, mas seguindo o caminho de Deus, que diz: vem, vai, faz, eu garanto. Mais ou menos assim, né? Vai que eu garanto. Fecha os olhos um pouquinho. O Senhor precisa de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças cheias do poder de Deus. O Senhor precisa de homens, de mulheres, de crianças que façam diferença aqui na terra. Porque nós estamos num tempo muito ruim. Você deve ter falado isso muitas vezes. O mundo está muito ruim. Está mesmo. Porque está faltando gente que se posiciona e anda no mar. E fala, o Senhor fala: vem e vai. Está faltando pessoas com esse ato. É isso que o Senhor nos convida nesta noite. O Senhor quer fazer da sua vida um testemunho de milagres. Não é para amanhã, é para hoje. Você vai chegar na sua casa e vai estar faltando coisa na sua casa, você não está conseguindo comprar as coisas que você precisa. Faz o teste da viúva, que o Sidney falou outro dia, daquela viúva que não tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na sua casa, e não acabou mais, encheu e passou todo aquele tempo difícil. O Senhor está esperando pessoas que façam isso, pessoas que tenham coragem de fazer coisas que os outros vão dizer: você é louco, você está fazendo que besteira é essa? Porque você confia no Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, homens e mulheres que estamos aqui neste tempo, nesse ano 2024. O Senhor está esperando pessoas de coragem para seguir a palavra de Deus, que diz, que o Senhor fala: vem e vai. Ainda não está vendo o que vai acontecer, mas vai. Tem coragem de ir. Só para finalizar, eu até anotei aqui, porque a gente tem uma referência de milagres, né? De Jesus. A gente tem lá: Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus curou o cego, Jesus libertou o endemoniado, Jesus ressuscitou o morto. Nós temos muitos exemplos, né, ali na Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que a gente pensa que o Senhor fica só naquilo ali, né? E eu quero só ler essa passagem aqui de João capítulo 21, versículo 25, diz assim para nós: Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros escritos. O que significa para nós que não há nada impossível, que não há nada que não possa acontecer. Porque está ali na Bíblia, no último versículo de João, ele fala isso, ele fala que Jesus fez muito, muito, muito mais que não está escrito, que se fosse escrito não caberia no mundo de tantas coisas que foi. Significa que o teu problema, que a tua situação não é desconhecida de Deus. Que não há coisa que seja impossível.
É que não foi escrito tudo na Bíblia. Então a gente só olha aquelas coisas que estão lá. Não, tem muito e muito mais. E tem mais, ó. Sabia que a tua história está escrita? O Apocalipse diz que há um livro para cada um de nós. Então a nossa história está escrita. Queira ou não queira, seja ela boa ou ruim, ela está escrita. Está lá. Você está escrevendo todo dia. O anjo, né? Porque não é você que escreve. Todo dia está escrevendo o que está acontecendo. E talvez o nosso livro possa ser um livro maravilhoso, cheio de milagres. Depende da gente. Fecha os teus olhos e decida com o Senhor. Fala, eu quero ser como Pedro. Porque eu quero, né? Que ele fala, vem e eu vou. E eu obedeço. Não sei o que vai acontecer, mas vou obedecer. Porque eu sei que os milagres virão.